Olá, tudo bem com vocês? Então, eu tô aparecendo aqui meio que rapidamente para contar minha história. Mas minha história não é rápida, então vai gastar um pouquinho. Mas eu tenho recebido ultimamente o comentário de dizer assim: você poderia ser palestrante de motivação, porque a sua vida é uma motivação. Eu agradeço muito as opiniões das pessoas, sabe? Afinal de contas, assim, qual é a história que não é uma motivação, né? As nossas vidas são motivadas todos os minutos e os segundos para se vencer os obstáculos, porque surge todo dia algum diferente. A questão é essa. Mas assim, eu nasci com alguma dificuldade de locomoção, ou não tinha algo determinado, nenhuma doença determinada, porque na época que eu nasci, há quase 50 anos atrás, os médicos nem tratavam muito dessas coisas. Então, eles não viam por que eu senti tanta dor, caía tanto, queixava tanto, gostava de ficar mais sentada, era desanimada, essas coisas, né? Aos 13 anos, quando eu entrei na quinta série, que a minha professora de português percebeu que havia um que mais, além de eu ser tímida, poderia ter algo mais. Ela achou que eu poderia ter problemas de visão, porque eu não conseguia copiar direito a lição, e aí ela teve o agradecimento, ela teve a bênção de Deus, né? Para entrar em contato com a diretoria e com minha mãe e tentar me levar a um médico oculista. E aí o oculista foi lá no Hospital das Crianças, né? No Menino Jesus, e o hospital averigou que não seria só a vista, teria algo mais. Foi aí que, após, nossa, quase um ano, 2 anos de exames, tudo, foi verificado e confirmado a perda total da visão do lado direito, da audição do lado direito e o problema da visão, que naquela época era um óculos jamais escuro, eu não podia usar um óculos transparente, branco, né? E eu tinha que usar um óculos assim, com a lente era rosa, era lente verde, era lente escura por causa dos raios solares, né? Então já era um óculos mais específico. E era muita gozação, gente, era muita zoação. Magrela, né? Das canelas secas, né, que não via direito, que usava óculos, que tinha o cabelo de saranhê, né? O cabelo sempre foi muito cheio. Hoje ele não tá nem arrumado, mas hoje ele é bonito. Hoje é bonito você usar o cabelo, né, solto, à vontade, né? O poder de nós mulheres negras, africanas, é usar o cabelo como a gente quer, mas naquela época era uma maneira de zoação. Esse celular, a câmera dele, ele fica pro lado direito. E eu gosto de olhar pro lado esquerdo. Tô olhando assim, parece que eu não tô olhando pra vocês, né? E na realidade, olhando assim, eu tô olhando pra mim, só que eu não tô olhando pra vocês. Então eu tenho que olhar aqui, como se eu não estivesse olhando pra mim. E no caso eu estaria olhando pra vocês. Já é uma coisa que já me complica um pouco, né? Então tá bom, mas vamos lá. Aí com 13 anos teve essa descoberta maravilhosa, né? Que eu tinha problema de surdez e um pouquinho de perda de visão, que na época tirava como mangação a gente usar óculos e tal, né? Bom, mas por causa das pernas que eu caía, eu usei palmilha, usei aqueles tênis ortopédicos, por causa das dores constantes na coluna, nos joelhos, as dificuldades de andar, as câimbras. Então, eu já fiz um tratamento mais assim, voltado para ortopedia, e era mais gozação ainda, né? Difícil. O ser diferente era mangado, era zoado, e não era. Hoje se fala que isso é. Como é que é? Escreve aí você o nome que se dá quando você é mangado, zoado na escola, né? Bully. Isso, hoje é bullying. Naquela época
Ah, seja forte, menina, é uma zoeirinha, brincadeira, e daí? Mas daí que deixava a gente triste. E a tristeza podia deixar a gente deprimida. Então, eu era deprimida. E aí, aos 15 anos de idade, eu já comecei a tomar antidepressivo, né? Aí zoava mais ainda, dizia aquela louca, que era doida. 15 anos tomando, passando com psicólogo, psiquiatra, né? Ortopedista, neurologista, fono, e reumatologista. Era tanta coisa, né? Já era muito zoada. Ah, uma menininha fraca, doente. Nossa, essa daí é uma coitada. E é difícil você crescer ouvindo isso de todo mundo ao seu lado, que você é uma coitada. Mas a gente tinha que erguer a cabeça e tentar vencer. Afinal de contas, eu era de uma família simples, onde minha mãe era faxineira, diarista, né? Ela virou diarista, e meu pai era pedreiro. Eles nem tinham escola. Minha mãe ainda veio tirar o diploma de quinta série depois que eu me formei da oitava, né? Então, assim, se eu pode ficar em cima da cama, sentindo pena de si. Você tinha que correr atrás, certo? Pra fazer o seu. E eu fui. E sem experiência para trabalhar, só sobrava mesmo vendedora, né? Balconista, recepcionista. Eu era bonita, né? Apesar de tudo, eu tinha uma aparência bonita, educada. Então podia ser recepcionista, essas coisas. Só que não dava, gente. Eu era surda de um lado e só ouvia do outro. E se o ambiente fosse barulhento, como é que eu ia entender as pessoas falando? Então, eu tinha que trabalhar num ambiente fechado, onde o trabalho fosse voltado só para mim. E você sem experiência, você consegue trabalhar de quê, né? Então, eu falei, você é faxineira, que nem minha mãe. Gente, é um emprego de muito orgulho, tá? Diarista, faxineira. Tem que ter tanto orgulho. Ah, sua mãe é hoje ou foi antes. Seja orgulhosa, orgulhoso por isso. Eu tinha orgulho. Eu queria algo talvez melhor, né? Eu queria estudar, fazer uma faculdade. E meu desejo era sabe sei o quê? Repórter. Ai, trabalhar com o público. Repórter. Aí o pessoal fala, não, você não pode ser repórter, menina, você não escuta, né? Como que você vai fazer reportagem? Então, foi um sonho, um dos primeiros sonhos já jogado ao chão. E hoje eu tô aqui, hein? Mandando um vídeo pra vocês, trabalhando com o público, querendo ou não, né? Ou seja, os sonhos de criança estão se tornando reais hoje, né? E aí, eu acabei indo trabalhar de auxiliar de ajudante geral numa empresa, né? E graças a Deus, com o meu desempenho, com a minha desenvoltura, eu fui para ser revisora de jeans, né? Que era um pouquinho mais estabilizado, ganhava até um pouquinho mais, era uma função até bonita. E assim, ela é revisora. Depois eu fui para o controle de qualidade, trabalhava na área de controle de qualidade, quer dizer, cresci mais ainda. E logo em seguida, né, dentro de 6 meses de emprego, eu já estava vendo a possibilidade de fazer faculdade de contabilidade para trabalhar na área administrativa junto ao dono da empresa, trabalhando com um controle de qualidade, né, mas no sentido mais de contativo, de ver as peças, de separar as peças, de uma coisa mais administrativa. É muito legal, né? Só que houve um acidente, eu caí, quebrei meu pé, né? É, trin, trinquei, eu machuquei o quadris, a coxa e a coluna. Eu caí da escada, meu.
Foi terrível, eu tava descendo com um monte de pedras e eu caí da escada. E nessa queda, eu machuquei a coluna, o quadris, a coxa e quebrei o pé. Eu enfaixei a coluna, você acha? Enfaixei a coluna, engessei a coxa e a perna. A perna ficou engessada 3 meses. A coxa foi só 15 dias. E a coluna só ficou também enfaixada 15 dias. Futuramente, decorrente a esse tratamento, eu fiquei 40 dias com a coluna engessada. Gente, era um negócio 50 anos atrás, engessada a coluna, né? É difícil de acreditar, mas sim, foi engessada. E o meu pé foi engessado até a altura quase do joelho, e a coxa tinha uma faixa e a minha coluna tinha uma faixa. Foi 9 meses me tratando para me recuperar desse acidente. Afinal de contas, eu já tinha um problema desde criança nos meus ossos, né? Essa é uma parte da minha história, né? O que aconteceu depois? Eu me apaixonei e a pessoa retribuiu a paixão, a gente se casou, eu fiquei grávida e foi uma gravidez de alto risco, altíssimo risco, era muito jovem. Eu tive bolsa rota, que é perda do líquido. A criança nasceu com menos de 6 meses de vida, ela nasceu até grande, tá? Ela nasceu com 2,1 kg, tá? Nasceu até grande, para uma criança que ia fazer 7 meses. Só que eu tava correndo risco de vida, porque eu tava com uma inflamação muito grande. Então foi feita uma cesariana às pressas, tá? No decorrente dessas cesarianas pressas, eu tentava salvar a minha vida, a vida da criança. A criança aparentemente estava bem, muito melhor que eu, né? Mas ela não sobreviveu. Ela morreu, ela chama Lidiane, e eu sobrevivi, né? Eu me recuperei e saí do hospital sem a minha filha. Foi um baque muito grande, difícil, né? Eu ser recém-casada e passar por uma coisa dessa. Mas a gente ergue a cabeça e vai pra frente, né? Depois disso, fiquei com muita dificuldade de engravidar. Eu engravidava e perdia, tive vários abortos espontâneos, né? Até que Deus brindou, que eu fiquei grávida da minha filha Dai, que hoje tem 27 anos e está grávida. E aí, a gente tinha comprado um terreno, né? Um bairro muito simples. E resolveram, na época que eu comprei o terreno, a prefeitura junto com o governo resolveu fazer a nova estrada Jacopêssego, as 2 pistas. E aí ela fez um assolamento lá no terreno, destruiu algumas casas que estavam próximo do rio, que tinha um rio ali próximo da Jacopêssego, né? E no que ela começou a fazer, se tratar esse serviço do terreno, para preparar para fazer as 2 pistas, houve uma enchente. E nessa enchente, eu praticamente perdi tudo que eu tinha. Quase perdi minha filha, né? Eu estava grávida. Peguei uma inflamação muito grande, porque a água era muito podre. O pai da Dai conseguiu salvar o berço dela, o colchão dela,
Mas assim, as outras coisas, felizmente, né? Não deu pra salvar. Aí eu fui atrás de uma assistente social e expliquei tudo. Gente, eu não lembro o nome dessa pessoa, desse anjo. E ela falou pra mim assim, olha, você não tem direito pelo governo a nada, porque você não tá na área de risco, né? Você não tá dentro das casas que a prefeitura precisou remover, que estava na área de risco, ou que o terreno contemplava, mas você aceita ir morar numa casa da CDHU, um apartamento da CDHU, você vai ter que pagar, né? Eu falei, não, tudo bem, saindo daqui é melhor, né? Não posso continuar grávida num lugar que pode correr qualquer enchente de novo, qualquer chuva que der forte pode ter enchente. Eu ficando grávida, eu vou me dar com meu neném assim, né? Ela falou assim, antes que a sua filha nasça, você vai estar na sua casa. Não. E ela fez todo o processo com o maior carinho e com a maior vontade de que a minha filha não nascesse naquele ambiente que corria risco de qualquer chuva ter uma enchente. Teve outras enchentes mais leves, né? E a gravidez foi percorrendo. E aí onde eu fui para o hospital de fazer uma consulta comum, cheguei lá, eu precisava já estar fazendo parto, porque a Dai tava assim, precisando. Eu tava quase entrando em sofrimento fetal. Eu tinha bolsa rota de novo. Por sinal, todas as minhas gravidezes foi assim. De risco, delicada, com bolsa rota. E a Dani tava correndo risco, eu também de novo. Eu fiquei internada para os médicos avaliar a situação. E na madrugada, foi preciso fazer um exame para sofrimento fetal através do coraçãozinho. Viu que ia precisar fazer uma intervenção cirúrgica. Eu estava até com um pouco de dilatação e foi uma coisa assim meio às pressas também. Daí nasceu de 7 meses, completo, 7 meses, 2,3 kg e assim, pequenininha, né? As pessoas acharam até que ela não ia vingar também. E no dia que ela nasceu, a minha primeira parte da história vai parar aqui. O dia que Dai nasceu, eu recebi o apartamento da CDHU. Dai nasceu dia 9/2/95 e eu recebi o apartamento dia 9/2/95. Como eu estava hospitalizada, quem assinou foi o pai da Dai. E é esse apartamento que eu vivo até hoje. E olha só como Deus age na nossa vida, né? Se vocês gostarem, eu conto as outras partes. É muita luta, é muita vença, é muita luta, muita batalha e muita garra, mas eu venci e vou vencer e tô vencendo, tá bom? Um beijo, um abraço, quem disse falou foi Vidal, tchau, tchau.